Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá pessoal, aqui começa mais um podcast Vai Dar Política e dessa vez temos um assunto aí que mexeu muito com a comunidade escolar. Vamos falar sobre o repasse de uma verba federal para a educação aqui do município. Como assim? Como é que aconteceu tudo isso? Pois é, para explicar para você como que isso foi possível, nós temos aqui a presença dessa conselheira mirim, que é a Heloísa Ferreira. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui de volta nesse podcast. Pois é, e temos também a Yasmin Ula, representando o Kaique Ayrton Senna, de Balneário Camboriú, que lembrou bem no começo do programa, que antes de entrar na gravação, esteve participando também, essa dobradinha aqui, no primeiro programa desse ano, é isso? Bem-vinda outra vez. Pois é. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a vereadora mirim Yasmin Ula, represento o Kaique. E sim, Ellen, a gente foi o que participou no primeiro, falando sobre a importância da representatividade das mulheres. Vocês duas e a assessora parlamentar, A Ana Medeiros. Ana Medeiros, que inclusive foi também Vereadora mirim. Vereadora mirim, mostrando que o projeto, então, Vereador Mirim, realmente já está mostrando frutos aí na nossa comunidade. Quem quer começar explicando sobre essa entrega dos computadores aqui em Balneário? Onde é que começou essa história? Bom, em 2021, a minha turma de vereadores mirins foi para Brasília com a intenção de fazer o que o vereador faz, que é buscar recursos para a sua cidade. Então, a gente queria participar do programa Planarinho, mas acabou que não deu certo, né? Então, a gente pensou, como é que a gente consegue apresentar Brasília e apresentar trabalho e educação política para eles? Então, o Márcio e o Jorginho, na época, era o diretor, tiveram a grande ideia da gente poder ir para Brasília buscar os recursos. A gente conseguiu. Conseguimos R$300 mil em emendas parlamentares. Fomos uma das câmaras mirins pioneiras no Brasil nessa questão de recursos parlamentares. A gente tinha um problema na nossa cidade, que era a falta de computadores na escola Kaique Ayrton Senna e algumas outras escolas do município também. Mas o mais crítico era o Kaique, porque o Kaique tinha computadores, só que foi doado para o Hospital Ruth Cardoso por conta da Covid. Então, os estudantes estavam sem esse acesso, em época de pandemia ainda, um momento muito mais delicado e frágil. Então, a gente conseguiu transformar essa realidade e a gente conseguiu fazer essa entrega muito bacana. Que show, né? E como você vê tudo isso acontecendo? Conta da sua participação, como é que começou e como você tem essa percepção de aluna já vendo a escola ganhar esses computadores. Sim. Eu estudei no Kaique do 4º ao 9º ano, então, tipo assim, foi a escola que eu mais amei. Desculpa o resto das escolas, mas ver que a escola tinha cedido os computadores por causa da questão de saúde, da Covid e tal, foi um pouco triste, né, para os alunos, porque a gente gostava daquele tempo em que a gente podia fazer atividades no computador. Uhum. E quando eu fiquei sabendo que a legislatura da Elo foi para Brasília e tinha conseguido 300 mil para compra de computadores, foi muito legal, assim. E eu ser a próxima vereadora mirim, nossa, sempre falei para a Elo e falei para o pessoal do ano retrasado. Falei, cara, eu tenho vocês como exemplo. E quando eu fui para Brasília também foi uma coisa muito emocionante para mim, porque eu via o que a Elo tinha feito, o que as outras tinham feito, e foi um sonho, assim. Não foi nem um sonho estar lá em Brasília, foi um sonho ter ido como vereadora mirim, ter feito o que essa pessoa maravilhosa conseguiu fazer. Então, é muito gratificante para mim. Para contextualizar, então, para quem está sintonizando agora o programa, esse podcast Vai Dar Política, aqui nós temos 2 legislaturas sendo representadas. A que foi para Brasília em 2021
e que temos registros de ter sido a primeira mirim do Brasil a conseguir recursos verdadeiros, recursos federais destinados à educação municipal, certo? Exatamente. E também aqui a Yasmin representando essa legislatura de 2023, que voltou a Brasília e, além dos 300 mil daquela época, então, conseguiu 1 milhão e quanto? 50 mil. 1 milhão e 50 mil reais. Então, a primeira turma conseguiu 300 mil e a segunda pensou, será que a gente vai conseguir esses 300 mil? Não só conseguiu, como superou. Fica realmente uma história sendo contada por vocês, não é, Elô? Com certeza. A gente fica feliz de poder servir de base para que esse trabalho seja continuado, né? A política se constrói e se transforma de uma maneira coletiva. E é muito bonito ver que o grupo de vereadores mirins de Balneário Camboriú conseguiu esse recurso para a comunidade, para Balneário Camboriú, para os estudantes do CAIC. Então, é uma sensação muito boa. Eu me sinto muito grata de fazer parte desse programa. Com certeza. Yasmin, você falou então dessa emoção de estar lá e teve esse momento de dúvida dessa legislatura, pensar, será que a gente vai conseguir trazer algum recurso, já que tinha essa pressão, né? Teve muito, assim. Eu lembro da gente se reunir e falar, cara, 300 mil é muita coisa. E vereadores vindo falar com a gente, falando, cara, 300 mil, às vezes a gente não consegue. E a gente foi nessa pressão, né? Não, pelo menos 300 mil a gente vai ter que conseguir para ficar ali igualado. E no final, a gente se surpreendeu, né? Porque no primeiro a gente já tinha conseguido 300 mil. Foi um choque de realidade pra gente. E então tinha essa pressão. Mas a gente ficou muito feliz quando a gente viu isso ser realizado. Foi muito gratificante. Eu lembro que a primeira notícia que nos chegou aqui, não sei se lá também confere, vocês estão aqui para dizer sim ou não, primeiro divulgaram que vocês conseguiram 800 mil reais. Foi o primeiro número que nos chegou. 700. 700? Isso. No primeiro dia a gente conseguiu No primeiro 700. dia? É que a gente foi 2 dias seguidos. Tá, no primeiro dia já foi 700. E ali a gente pensou, não vamos passar daqui, mas a gente estava extremamente feliz, a gente não sabia o que falar, o que fazer, porque a gente foi com um foco em 300 mil apenas, entende? Então, foi uma coisa muito legal, assim, mas o primeiro foi 700 mil. Vocês conseguem ter dimensão do impacto desses computadores aí, que é o primeiro que a gente pode comentar agora que já se concretizou. Esses computadores, eles são frutos dessa primeira emenda lá de 300 mil reais. Isso. E eles representam uma fatia dessa emenda, certo? 100 mil reais. Ou seja, tem mais 200 mil reais dessa primeira ida a Brasília e 1 milhão e 50 mil a serem destinados à educação de Balneário. Você consegue mensurar, Elô, o que isso significa? Isso significa muito, não só para nós, mas para os estudantes de Balneário Camboriú mesmo. Os estudantes do CAIC vão poder ter acesso à ciência, à tecnologia, vão poder conseguir pesquisar as coisas que precisam, porque o mundo exige. O mundo exige muito que a gente saiba de tecnologia, que a gente entenda. Foi acordado que o recurso vai ser para ferramentas tecnológicas, é isso? Ou ali para frente pode ter alguma mudança? Como é que tá? Bom, a gente acordou isso, mas não de maneira direta. É porque a gente viu como necessidade. Eu lembro que também materiais esportivos era uma opção. Isso, mas a gente preferiu focar na questão dos computadores, até porque nós somos convidados a participar da cerimônia do Escolas Conectadas, onde teve a presença do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana. Então, a gente participou e a gente viu que é uma necessidade. Então, a gente decidiu apresentar e focar mais nessa questão de computadores mesmo. Os 100 mil que foram entregues no CAIC foram originários da deputada Carmen Zanotto, na época, né? Ela acabou mandando o recurso, depois da gente conversar um pouco, né, com ela, e esse recurso foi feito por via expressa, por isso que chegou um pouco mais rápido. O deputado Rodrigo Coelho, ele chegou vai chegar de uma maneira um pouco mais lenta, porque ele foi no tradicional, né? Mas a gente espera ansiosamente pelos outros 100 mil, sim. Ah, tem essa diferença? Via expressa, tradicional? Sim. Interessante. E é até legal, porque a gente consegue entender como funciona o processo. E a deputada vê como o cenário político ele vai mudando, né? A deputada da época hoje já está secretária estadual aqui na área da saúde, não é, menina? Vocês tiveram chance de conversar com ela também nessa época. Yasmin, você deu seu relato de aluna do CAIC. Você esteve participando dessa cerimônia de entrega também? Estive. Eu fiquei muito grata por ter sido
chamada, por mais que eu era representante, eu sou, no caso, representante agora, eu não fiz parte desses 300 mil, né? E ver na cara de alunos que conhecem, inclusive minha irmã estava lá na hora, alunos que eu conheço, vendo que, cara, vamos ter computadores. É coisa que a gente via que eles ansiavam por isso, sabe? A gente via o que eles gostavam, porque eu lembro quando tinha, antes, eu lembro de eu estar lá e eu gostar muito daquela aula. Quando um professor falava, gente, vamos nos computadores, cara, era a sala inteira. Tipo assim, uhul, vamos, porque é uma coisa legal, né? E como a Elô tinha dito, é uma coisa que é precisa agora, porque a gente está numa era digital e disso a gente não vai recuar, né? Agora é só bola para frente, então a gente tem que saber usar isso. E por falar em é preciso, nós temos também aí a participação do presidente adulto legislativo aqui de Balneário Camboriú, David Labarrica, que esteve acompanhando esse momento de entrega, e ele fala que é preciso acabar com essa demonização da política. Vamos conferir. Sem dúvida nenhuma, o futuro é com esses jovens e é o nosso dever estarmos incentivando cada vez mais e mais para que eles se insiram na política, para que eles peguem gosto pela política. Por quê? A política hoje, eu costumo sempre falar que a política está demonizada, as pessoas não querem saber da política e não gostam da política. Porém, tudo se envolve, tudo gira em torno da política. Então, nós ali da Câmara de Vereadores temos feito esse trabalho, temos nos dedicado a esses jovens porque, volto a dizer, sem dúvida nenhuma, o futuro é com esses jovens, eles é que vão governar, eles que vão comandar Balneário Camboriú, Santa Catarina e o Brasil. Então, esse foi o comentário do presidente David Labarrica. Vocês concordam que é preciso, então, mostrar, principalmente para os jovens, que a política pode, sim, ser uma ferramenta do bem? Com certeza. Com certeza, isso é muito preciso, né? Não só para os jovens, mas que eles passem pro pessoal na casa dele, né? Que eles passem para a mãe, para o pai, porque a política não é esse monstro de 7 cabeças, ela é precisa. Então, a gente precisa entender a política. Uhum. E depois de junho de 2013, né, o Brasil passou por um período muito conturbado. E gerou muita descrença da população a respeito da política, dos seus governantes, de quem está representando. Então, ver que essa nova geração, que é a nossa, chegou para mudar, para ficar e fazer diferente, eu fico muito feliz. E eu tenho muita esperança que a política mude, porque nós somos a mudança. Então, assim, eu quero estar na política para fazer diferença e para não ser mais o mesmo. E eu acredito que você também, né, Yasmin? Exatamente. A política, desde quando eu entrei para a política, foi a coisa que eu mais gosto, assim, porque eu vi que não era o que eu pensava e eu vi que era onde eu devia estar. Eu vi que é uma coisa que eu quero continuar, é este lugar de política. Por quê? Porque não somente para representar, porque a política é representativa, mas não somente para representar, mas para mostrar para as pessoas que a gente pode sim fazer as coisas melhores. E a política é essa entrada, né? É essa porta. Através dela, através de projetos, através de indicações. Sem a política, muita coisa estaria bem ruim, né? E quem também reconhece esse protagonismo jovem é o secretário municipal de Educação, Marcelo Achute, que acompanhou a entrega dos computadores no CAIC. Fundamental, principalmente os vereadores mirins têm feito um papel importantíssimo, não só na Câmara de Vereadores, mas principalmente nas nossas unidades escolares. Aqui é um exemplo, né, que a própria reivindicação dos vereadores que tiveram até Brasília e conseguiram uma emenda parlamentar para implementar mais um laboratório de informática. Vários computadores, eu quero agradecer a nossa deputada, a deputada Carmen, que gentilmente atendeu uma emenda parlamentar, que hoje é possível sim a instalação de vários equipamentos. Quero também te parabenizar, que muitas vezes não aparece, ao Márcio e toda a equipe da Câmara Mirim. E agora, mudando um pouquinho de assunto, tem algo aqui, um passarinho veio me contar, e a internet confirmou, que temos agora uma deputada que saiu aqui desse celeiro chamado Câmara Mirim, vai representar Santa Catarina em Brasília. Elô? Pois é, Ellen. É, de fato, uma coisa muito boa
que o vereador Mirim me proporcionou. Porque esse programa é um programa de inspiração política, né? Você aprende a política na sua base e você exerce a política sem não ser político, né? Um cidadão mesmo. Então, graças ao programa Vereador Mirim, que me deu essa base, esse suporte, eu consegui pensar adiante, pensar além. E o Parlamento Jovem é fruto do vereador Mirim. Eu consegui ganhar essas eleições, esse processo todo, mas não de maneira sozinha. Eu consegui ganhar com o apoio da Câmara Mirim, com o apoio dos meus colegas e de quem acreditou e buscou apoiar esse sonho. Então, venho deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que conseguiu me ajudar nessa questão, que conseguiu fazer com que levemos essa pauta tão importante. Porque, para quem não sabe, foi feito um discurso, né, onde tinha que escolher um tema muito importante para a juventude dentro do eixo temático de a educação que queremos. Eu escolhi a questão da educação pacífica. Nós, jovens queremos e merecemos uma educação pacífica, né? Então, eu propus uma política pública efetiva, ampla e democrática, que busque a paz nas escolas, para diminuir os atentados que, infelizmente, já aconteceram aqui em Santa Catarina 2 vezes, né? Blumenau, Saudades, e ninguém merece passar por isso, né? Então, a gente quer ser agente de transformação e mudança, para conseguir transformar essa realidade. Para você que ainda não acompanhou esse discurso vencedor da Heloísa Ferreira, acessa lá evc.câmara.leg.br. Eu repito, evc.câmara.leg.br e vai na aba Parlamento Jovem e você vai ver não só o discurso da Elo, mas também das outras jovens de Santa Catarina que estavam disputando essa vaga que acabou sendo da nossa Elo Ferreira, aqui de Balneário Camboriú. Elo, você vai ter que ir de Malicuia para Brasília ou ainda não? Quanto tempo você vai ficar por lá? Então, eu vou ficar 4 dias lá em Brasília, né? Eu vou sair daqui dia 4 de dezembro e vou chegar lá dia 7 de dezembro. A gente vai participar de várias atividades. Eu vou, inclusive, com o professor orientador da minha escola, né? O professor Henrique de Geografia. Inclusive, professor Henrique, abração pra ti, tá? Me ajudou pra caramba nesse processo. E, então, a gente vai continuar ativo na política nessa questão. Então, nesse primeiro momento, fica só uma semana lá em Brasília. Isso, praticamente. Tá. E o pessoal aqui de Balneário vai ficar acompanhando passo a passo da nossa deputada representando Santa Catarina em Brasília, né, Yasmin? Com certeza, ansiosos, e espere as mensagens, tá? Porque vai ser toda hora perguntando o que está acontecendo. Tem à vista aí já a possibilidade de vocês discursarem entre os deputados adultos, acessarem mesmo, porque aqui, quando vocês são vereadores mirins, vocês acessam o plenário do adulto, vocês têm sessões muito parecidas à dos adultos. Lá também você vai ter essa oportunidade, será, Elo? Como Sim, é que tá? nós vamos acessar os plenários da Câmara, vamos fazer uma visita técnica para Brasília e realmente participar do que é ser o cidadão, né? Então, provavelmente sim, vamos discursar sobre os nossos temas, né? Porque cada um escolheu uma temática para abordar no discurso, né? Então, Você já escolheu a sua? Sim, atentados nas escolas, para a gente conseguir construir escolas mais pacíficas. Que tem a ver com esse teu mesma linha de discurso, do discurso vencedor, você continua desenvolvendo essa temática, então. Isso, para a gente conseguir construir a educação que queremos, né, Ellen? É muito importante falar sobre esse assunto, né? Então, provavelmente, sim, vamos acessar o plenário. Então, a gente vai ficar aguardando, imagina, vamos acessar aí a TV Câmara de Brasília e ver a nossa Elo Ferreira lá discursando. É um orgulho, né, Yasmin? É muito, é uma coisa que eu sempre falei para eles. Realmente a família toda vai estar ali vidrada e também podemos acessar essa programação via Rádio Câmara. Vocês sabiam que a Rádio Câmara também transmite momentos de Brasília? Vocês já ouviram isso? É novidade para vocês? É novidade A para mim, Rádio eu não Câmara de sabia. BC também transmite aí legal. momentos das sessões lá de Brasília para o pessoal acompanhar. Quando não é a nossa programação local, tem essas informações de Brasília sendo passadas. E a gente vai sentir muita alegria de sintonizar a rádio e estar Elo discursando sobre esse tema importante, que é a segurança na educação de Santa Catarina e do Brasil. Um minutinho para encerrar o programa já. Como assim? Que podcast rápido. Yasmin, começa contigo. Então, gente, foi muito bom, muito gratificante poder conversar com vocês, poder estar aqui junto novamente. Elo, você já sabe, eu tenho você como um exemplo. Ellen, até a próxima. Até a próxima. Espero voltar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Elo, nossa deputada aí, representando Santa Catarina no Parlamento Jovem lá em Brasília. Pois é, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar de volta aqui no programa e espero vir mais vezes também. Obrigada pela atenção e pelo suporte de cada um que votou e acreditou em mim. Muito obrigada, gente.
E obrigada a você que acompanhou mais um podcast feito pelos parlamentares mirins do programa Vereador Mirim de Balneário Camboriú, que você pode e deve acessar nas principais plataformas digitais de streaming e também no site legislativo, que é o balneariocamboriú.sc.leg.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Vai dar política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.